Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a conselheira e delegada em Minas Gerais da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, Ana Luísa Viana. Ana Luísa, seja bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês em Andradas, essa cidade linda, né, por um motivo também muito nobre. Vocês percorrem aí, acredito que diversas cidades, fazem um trabalho relacionado a comunidades terapêuticas e trazendo uma boa notícia para Andradas, né? Sim, nós viemos hoje, a federação veio certificar a equipe de profissionais da comunidade terapêutica Caverna de Adulão, que é um trabalho muito bacana, muito sério, por isso está recebendo essa certificação, os profissionais, né? É uma certificação da Federação Latino-Americana de Comunidades Terapêuticas, que tem também o respaldo da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas. E a Federação Brasileira representa a Federação Latino-Americana para esta certificação, que é uma prova de títulos e uma prova de conhecimentos específicos para cada profissional das comunidades terapêuticas. Na Caverna de Adulão, vários profissionais fizeram, os da área da saúde, da assistência social, e estão sendo certificados, então, hoje, num evento muito bonito, onde nós pudemos vir conhecer, né, um grupo de pessoas. A equipe da federação veio conhecer... Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu venho. A nossa equipe de certificação e de filiação já veio, porque a Caverna de Adulão é uma associação filiada à FEBRACT. Então, as comunidades terapêuticas que querem ser acompanhadas pela federação, elas se filiam e a federação, então, responde por elas politicamente, representa perante os órgãos públicos nacionais e internacionais e capacita essas comunidades terapêuticas. Nós temos um código de ética. Desde 1995, a federação foi fundada em 90. E desde 95 nós temos um código de ética e uma proposta de capacitação e de representação das comunidades terapêuticas para a construção de uma política pública de qualidade, de efetividade, que ajude as instituições a trabalhar para prestar um bom serviço de recuperação, de tratamento, prevenção e reintegração social para a sociedade. Você falou uma palavra importante, um bom serviço. Muitas vezes o familiar está desesperado com alguém em casa, ligado à dependência, e não sabe aonde agir, aonde ele pode estar levando essa pessoa. Como que ela pode pesquisar esses locais que são credenciados, que tem toda essa qualidade no seu serviço? A família, você falou muito bem, a família, apesar do desespero, porque é uma situação de desespero a gente ter um membro da família adoecido, e principalmente no uso das drogas, que envolve todo um comportamento de risco para a própria pessoa, para os familiares e para a própria sociedade, apesar desse desespero, nós precisamos ter cautela na hora de procurar serviços, né? A gente não leva uma pessoa também para qualquer lugar. Então, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, existe uma política pública sobre drogas no Brasil e que tenta organizar e que tem se disposto a organizar estes serviços. A Federação Brasileira, ela também contribui para esta organização. Nós trabalhamos com as entidades do terceiro setor. Então, essa certificação é uma garantia de que aquele trabalho está sendo feito com qualidade, dentro de uma ética, dentro do respeito aos direitos humanos, com uma metodologia adequada, é uma metodologia reconhecida universalmente, né? Todos os países do mundo que têm comunidades terapêuticas têm essa possibilidade de regulação, né? Então, as pessoas podem procurar no site da federação, que é febract.org.br. Elas podem também acionar o governo do estado, né, através do site do OMID, que é o Observatório Mineiro de Informação sobre Drogas, e temos a subsecretaria, que também organiza a política pública estadual. Os conselhos municipais são outros órgãos também de controle social, onde o próprio conselho, os COMADES, que a gente chama os Conselhos Municipais de Política sobre Drogas, são também órgãos reguladores que podem recomendar esses serviços. No caso, essa certificação que a Caverna de Adulão passa a ter a partir de agora, isso demonstra que o trabalho realizado por toda a equipe
é um trabalho de qualidade, é um trabalho certificado e diferenciado mesmo, aumentando a responsabilidade ainda mais desses profissionais. Sim, com certeza. Aumenta a responsabilidade deles e também a responsabilidade da sociedade em ajudar a manter, porque como é uma organização do terceiro setor, ela tem várias fontes de financiamento e a sustentabilidade dela, organizações sociais, são organizações da sociedade civil, não é? Então são ONGs, elas têm financiamento de governo, mas principalmente também a colaboração da sociedade. Então, a responsabilidade é compartilhada. O governo tem responsabilidade no cumprimento e financiamento da política pública, em produzir legislações que regulamentem e que favoreçam também esses serviços dentro da política sobre drogas. Os profissionais e a instituição têm responsabilidade de zelar pela qualidade, de manter o nível de capacitação e um nível de excelência no atendimento da população. E a população tem a sua responsabilidade em controlar esses serviços e também ajudar na manutenção deles, porque é a sociedade civil organizada. Então, a colaboração dos indivíduos, as doações, as empresas, o próprio governo municipal, quer dizer, é uma articulação, né? É a intersetorialidade fazendo com que a coisa funcione. Pelo trabalho que vocês desenvolvem pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, isso é uma coisa que está crescendo no país, é uma coisa que algumas começam e param, muitas vezes por falta desse incentivo. Como está esse cenário hoje? Interessante a sua pergunta, muito atual, porque as comunidades terapêuticas, elas existem no mundo e no Brasil desde o início da década de 50. O modelo foi proposto por um psiquiatra inglês, Dr. Maxwell Jones, dentro da reforma psiquiátrica da Inglaterra, que foi uma tendência de atender melhor o paciente psiquiátrico a comunidade terapêutica tem uma proposta de modelo comunitário, onde o paciente participa de todas as atividades do ambiente onde ele está, do dia a dia. Ele também tem liberdade de expressão e de opinião, um modelo muito mais democrático e participativo do que o simples asilamento e a simples internação em que o sujeito fica alienado e ele não tem voz, não tem direitos. Então, esse modelo da comunidade é um modelo democrático em que a pessoa constrói o modelo junto com a equipe e ela sustenta esse próprio modelo com a sua opinião, com a sua experiência de vida, com o seu trabalho, né, com a sua participação, dando sentido àquele ambiente, né? E é um ambiente, então, fortalecido por pessoas que querem o mesmo objetivo, que é a saúde e a reintegração social. Então, esse modelo ele se disseminou pelo mundo todo. E no Brasil, a política pública sobre drogas, álcool e drogas, ela é muito recente, ela é da década de 90. Então, quer dizer, durante 30 anos ou mais, as organizações sociais, religiosas ou mesmo da sociedade civil, elas que atenderam esta população que não tinha uma política pública específica, né? Então, o alcoolismo, a dependência química, não tinha uma abordagem tão favorável oferecida pelo governo. O modelo era psiquiátrico, então as pessoas eram internadas em hospitais psiquiátricos. As comunidades terapêuticas eram uma alternativa para a convivência saudável, para o trabalho, para o sol, as pessoas trabalharem no campo, elas têm uma característica rural aqui no Brasil, hoje tem muitas já urbanas, né? Então, com a regulamentação e o início das políticas públicas, o governo federal e os governos estaduais começaram a construir legislações para atender a população. E ocorreram alguns choques entre a política proposta pelos governos e o trabalho oferecido pelas comunidades. Então, tanto ideológicas, como teóricas, como práticas também. Se o governo deve ou não financiar o terceiro setor, essa é uma questão que o Brasil precisa discutir, não é? Então, nós estamos assim no auge dessa discussão no Brasil. E a Federação Brasileira vem contribuindo, tentando contribuir para essa discussão, organizando as comunidades terapêuticas, defendendo essa metodologia, propondo contribuições para as legislações e para a execução dessa legislação também. Então, hoje no Brasil nós temos muitos serviços que se dizem comunidades terapêuticas, mas que não seguem
com rigor a metodologia e a ética do trabalho comunitário. Então, tem essas instituições, com os órgãos de controle, os conselhos e os governos e mesmo a própria sociedade, têm criticado muito esse modelo, sabe? Por causa do, como a gente diz, os justos pagam pelos pecadores, porque tem maus serviços e como a família fica desesperada, ela tende a internar involuntariamente, às vezes sem indicação, porque a internação involuntária é necessária, mas ela tem uma indicação muito específica, é preciso ter muito critério, porque senão pode caracterizar privação de liberdade, nem todas as pessoas estão colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiros, que é o critério para a internação involuntária, sabe? Então, as famílias às vezes fazem isso para descansar, porque não sabem como lidar, porque não têm condição às vezes de fazer um tratamento, porque o ambiente, o município ele não oferece alguma alternativa. Então, as famílias recorrem, no desespero, a qualquer tipo de serviço. Então, é preciso que a sociedade, junto com os governos, junto com as organizações sociais, como a federação, por exemplo, sentar, dialogar e ensinar para as pessoas que a gente não deve fazer essa internação de qualquer modo, em qualquer lugar, porque senão compromete os serviços que são sérios e às vezes o serviço não é estruturado, a pessoa se interna uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Isso agrava muito o quadro, porque as famílias e a pessoa passam a acreditar que ele não tem jeito, que aquele sujeito não tem solução. De que aquela família está errada e ela passa a desistir, inclusive, dela mesma. De que aquele município não tem serviço que preste. E que aquele serviço que, por acaso, exista também não resolve o problema. Então, é uma desistência geral, sabe? Então, é preciso que a gente ajude os bons serviços, que a gente assuma a responsabilidade de também conhecer e fiscalizar. As famílias que têm dependência química, elas precisam ajudar a construir a política, porque são os usuários da política. Não é? Tá certo. Ana Luísa, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João. Eu é que agradeço essa oportunidade. Muita alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com Ana Luísa Viana.